que é que uma antologia de terror italiana e o nascimento de um dos maiores ícones do heavy metal tem em comum? Em memória de Ozzy Osbourne, hoje vamos trazer o clássico Black Sabbath, filme de 1963, que não só deu ou criou contribuiu imenso para a cultura do terror, como também deu alma e peso ao som sombrio de Ozzy Osbourne e da sua lendária banda Black Sabbath. Este episódio é uma homenagem ao Príncipe das Trevas e à banda que ele formou, juntamente com o Tony Iommi, o Billy Ward e o Geezer Butler, não era? Geezer Butler. E foi originada o nome da banda neste filme que vamos falar hoje, com o mesmo nome, Black Sabbath. Original. Mas antes de continuarmos, já sabem, se gostarem deste tipo de conteúdo, ativem as notificações, deixem o like, subscrevam no YouTube para ter todo este conteúdo sombrio que nós trazemos. Estamos também no Apple Podcasts, no Spotify, TikTok e Instagram. Então vamos lá falar de Black Sabbath. Conhecido em Portugal como As Três Faces do Terror, Black Sabbath é um filme realizado por Mário Bava, um dos ícones, tanto como a nossa homenagem, era um dos ícones do terror europeu. O Príncipe das Trevas de outra área. Este filme é apresentado por Boris Karloff, mais conhecido pelo papel Stein. Este é um filme cheio de ícones. Que inspirou outros ícones. É incrível, por acaso. E está dividido em três curtas histórias, três contos, que exploram três medos primitivos, que é os vampiros, psicopatas e espíritos vingativos. Aliás, este filme é das primeiras traduções para português que bate realmente certo. Sim. Talvez não com o nome, porque mais uma vez não bate, mas bate com a história. Sinto que a tradução mais inteligente que Portugal fez. Mas eu acho que não, mas antigamente, por esta altura, acho que se fazia traduções mais inteligentes. Achas? Acho que sim. Talvez. Se calhar também havia mais esforço ou havia mais importância em traduzir diretamente. Talvez. Porque a verdade é esta. Hoje em dia eles traduziram, depois depende se o filme foi lançado cá na altura, se foi tipo 10 anos depois. É muito provável que haja uma discrepância de tempo. Porque mesmo, já estávamos a ver isso antes do podcast, que de facto mesmo o box office deste filme só é contabilizado em Itália e aluguéis nos Estados Unidos. Portanto, nem sequer há bem uma ideia de worldwide. Esquece. Europa também não há bem uma cena. Quando quer que tenha saído o Black Sabbath em Portugal, com o chamado de três faces do medo. Exatamente. Acho também que são três faces muito à altura, porque se concordar com a cena dos psicopatas e dos espíritos, sinto que hoje em dia os vampiros não têm o mesmo peso de ser uma das faces do medo, estás a ver? Se calhar tínhamos que modernizar para uma terceira face. Eu também não estou a saber agora dizer. Os lobisomens. Não, que isso vai dar a mesma fantasia, percebes? Mas provavelmente a crise habitacional. Mas sim, basicamente é isso. Este filme é dividido em três atos. E o preço sou eu. Olhou em mim! Ideia para o filme. Se alguém com financiamento nos estiver a ouvir, temos todo um guião preparado. Sim, ou seja, este filme é dividido em três atos. Podemos também até dizer que esta estrutura meio que inspirou muitos filmes da época e para a frente. Incluindo o Pulp Fiction. O próprio Tarantino inspirou-se nesta estrutura de três atos, três histórias diferentes, para criar, no fundo, as histórias distintas que existem no Pulp Fiction. A grande diferença é que o Tarantino juntou-as depois, num ponto de encontro, enquanto que aqui o Mário Bava conta três histórias diferentes, de três escritores diferentes. Um deles pode confundir-vos com o Leo Tolstói, mas é outro.
E sim, acho que os três fazem um ótimo trabalho de representar um medo. Acho que há claramente aqui uns pontos mais fortes. Um dos três acho que é mais forte que os outros. Se quiseres falar, que eu sei que também foi um dos teus. Sim, a minha ordem de preferência foi o Drop of Water, o Telefone e o Vanderlak. O Vanderlak. Sim, que é um bom pico. Sim. É uma outra vertente do Count Orlac. O Drop of Water é o primeiro ponto. Na versão americana, esta nota que merece destaque, que é a versão italiana. O Telefone é o primeiro, o Vanderlak é o segundo conto e o terceiro será então o Drop of Water. Na versão americana eles trocam um bocado, Drop of Water primeiro, depois o Telefone e o último é o Vanderlak. Sim, eu nem sei se não há mais que outros, por acaso, eu só consegui identificar o italiano e o americano, mas sim, achei estranho essa mudança de ordem, não sei muito bem o porquê de mudar, porque eu não consegui encontrar a justificação de género, sei lá, o mais chocante para o fim, estás a perceber? Nem isso, sabes? Simplesmente acho que foi, não sei, uma questão legal, talvez, que existisse na altura alguma regra ou código. E não consigo perceber, também em 63 os americanos também deviam ter aí muitas coisas, se em relação à Europa, devia haver ali algumas... Se ainda há hoje em dia, imagina em 63, sim, e coisas que nós já nem imaginamos, até porque se calhar nem é uma realidade para nós, sabes? Mas sim, eu acho que o Drop of Water se quisermos falar um bocadinho, nós não vamos dar spoilers neste vídeo, uma nota, porque em regra quando os filmes são muito antigos nós dizemos plot twist na tanga, mas de facto este apesar de ser muito antigo, por incrível que pareça, eu sinto que este filme não é muito conhecido. Inspirou tanta coisa, inspirou tanta gente no cinema e fora do cinema, mas eu acho que a sua fama não representa a sua influência. E então vamos dar-vos a oportunidade de ver o primeiro filme, vamos explicar aqui um bocadinho a sua influência e a sua estrutura. Eu pessoalmente, dou aqui a minha opinião, eu acho que o Drop of Water é, a par do Telefone, o mais forte dos três. Para mim ainda é difícil, se calhar teria que ver uma segunda vez para decidir qual deles é, mas se eu tivesse dar uma opinião assim, on the fly, eu acho que o Drop of Water é o ponto mais completo, é o que te entrega mais, é o medo que está melhor representado dos três, neste caso é a figura espiritual, e eu acho que foi muito bom por parte de não só escrito, representado e realizado, sem dúvida acho que estas coisas são perfeitas. O Telefone é só porque é muito caricato naquela altura este tipo de história. Eu sei que a Itália e o erotismo não é bem uma cena na Europa, estás a perceber? Género, tipo, eu acho que eles, esta expressão aqui é o paraíso fiscal do cinema de terror. E então temos o Telefone a tocar, o típico, e é basicamente, acho eu, pelo menos uma inspiração para o Scream anos mais tarde, porque há ali, não é inspiração direta, mas há ali uma cena de paranoia pelo telefone. Sim. E acho que tem a minha frase favorita dos três filmes, do filme que tem 3 segundos, que é, I'm spoiler isto, lembrando que é I'll call you wherever you are, I'm a telephone. Sim. E o Telefone, por acaso, também gostei, porque é mais real. Sabes? Sim. Coloco em segundo lugar só porque o Drop of Water acho que está muito bem feito a mensagem que quis passar e para o tempo que foi lançado. O Telefone é mais cru, no sentido em que pode realmente acontecer. E já aconteceu, estatisticamente é muito provável. E depois o Telefone teve uma cena, foi o shot final. A câmara está-se a afastar ligeiramente da atriz principal e a câmara afasta-se e termina no telefone. E a câmara faz exatamente isso, só que depois filma outra personagem e eu, percebo, mas eu preferia que fosse só no telefone. Ficava no telefone e fazia um zoom in. Concordo, fechava melhor, sem dúvida. São Mário Bava. Agora tens de falar para o Lamberto Bava, não é? Que é o filho dele. Mas sim, eu acho que é um shot final mais impactante. Até tudo que tu viveste até ali. Uma honorable mention tem que ser dada ao Vanderlak, a história final,
dependendo da ordem que se viu, a história com o Boris Karloff, que é o ator que fez de Frankenstein no original de 31, é quem nos apresenta estes contos todos. No último do Vanderlack, ele é o Vanderlack, é a personagem principal. E uma coisa que eu tenho que dar a este conto final é, acho que é a realização talvez mais italiana dos três, porque é muito visual, muito intenso. Há um shot que eu adoro, e para quem gosta desse tipo de coisas e vir o filme vai perceber o que eu quero dizer, que é da cara dele em plano principal. Sim. E depois as várias luzes vão mudando meio que o mood da cena, e depois até te mexe, que é no sentido de há luzes e shots e ângulos em que tu ficas com medo, outros que ficas mais aliviado, e essa brincadeira de cores que nós depois mais tarde no cinema italiano vamos vendo com o Dario Argento, nota-se claramente o poder que este tipo de detalhe, e por muito simples que pareça, não é, tem no espectador e na história. Eu tenho que dar essa hora já não gostar tanto da história final. Sim. Acho que é lindamente realizado. Mas há uma coisa que me fascina mais, mas isto é mais uma observação minha, é uma cena que muita gente vai ver ou pensar sequer. Mas vem para aqui para aprender a pensar. Sim. Que é, eles dizem que temos o Conde Dur, não? Chegaram a uma casa no meio de uma aldeia e eles dizem, às 10, se o meu pai não chegar, tens que ir embora. E ele, mas porquê? Ele disse que ia para as montanhas e que demorava 5 dias. Se não chegasse a casa às 10, se não chegasse aqui às 10, que ele era um Vanderlack. E depois ouvimos o relógio da igreja a bater às 10 horas e eles, e os filhos todos, mas ele não está aqui. Só que ele passa na ponte. E eles começam a pensar, tipo, lógica. Eles, ok, são 10, ele está aqui, mas não está aqui. Imagina, e eles dizem, ok, não, está tudo bem. Sim. Quando depois ele começa a mostrar um comportamento, não é spoiler, porque é o conceito deste conto, começa a mostrar um comportamento estranho. Certo. Mas achei engraçado eles seguirem essa lógica e como não resultava hoje. Nunca. Porque se tu marcas 1 hora e chegas tarde, mano, olha, o autocarro ficou atrasado, sim. Eles, não podes entrar, tu disseste que a verdade tens. Imagina que isto era assim no cinema ou num concerto, qualquer espetáculo. Não, é João Vanderlack. Exato. O SCCP está em último a chegar é Vanderlack. Não podemos ser tão atrás, eu acho. Sim, mas também, em contrapartida, hoje em dia é muito pouco comum alguém dizer eu vou para as montanhas, volto daqui a 5 dias. Mas era mais marcar alguma cena 1 hora. Sim. Eu acho muito estranho. Achei muito literal, mas também nós já nos temos vindo a habituar nestes filmes mais antigos. Sim. Era muito assim. Sim, mas gostei da lógica deles. Bem. Porque acho que se fosse eu, por acaso não sei como é que pensaria, do género, são 10 horas e ele está a passar a ponte e diz, ok, ele já está aqui. Sim, ou seja, eu hoje em dia, com tudo aquilo que eu colecionei nos tempos que vivi, eu acho que usaria a lógica de, não está aqui, mas está ali, eu consigo ver, percebes? Consigo racionalizar. Agora, na altura, eu não sei se eu não seria uma pessoa mais supersticiosa, mais amedrontada deste tipo de coisa, percebes? Pois tens isso. Eu se calhar já estava a montar a fogueira, por exemplo. Burn the witch. Só para não falamos muito do Drop of Water, porque o filme em si é um spoiler. Quase. Podes, se quiser, dar aquele cheirinho da superfície do que é que se trata, de facto. Mas é uma razão. Sim, é uma típica história de fantasma. Tipo, é a Annabelle de 1973.
Sim, acho que podemos só fazer um pequenino contexto. Isto envolve uma enfermeira e um anel. E acho que podemos ficar mais por aqui. Não, há uma razão pela qual nós não fomos tanto desse, porque acho que tira muito da experiência. Sim. Porque no Vanderlach tu podes ver perfeitamente tudo aquilo que nós falamos e ainda mais eu acho que o que ganha mais é a visualização do que a história em si. O teu form é uma história muito straightforward, mas é talvez a mais inquietante e que é mais real. Porque também é uma localização só, é aquele espaço, não sais dali. Eu gosto sempre quando os filmes são feitos assim. Hoje em dia já é difícil, acho que é difícil e acho que também já o que tinha que ser feito em pequenos passos já foi feito. E depois há outra nota no telefone, que é muito o choque temporal, que é tu hoje entras numa divisão, tens um interruptor à luz. E esta casa está cheia de lâmpadas, cheia de candeeiros, e vai ligando uma a uma, e eu, eia, que trabalheira. Não é? Mas é engraçado não mas acho que era muito assim na altura. É isso? Assumo que sim. Infelizmente ou felizmente não vivi em 1963, mas de certeza que era. E depois também há o impacto das luzes todas, porque cria-te logo ali um ambiente mais calmo. E depois a nível de direção de fotografia é fácil para depois jogar com as sombras, se quiseres. E não é. Acontece, mas. Sim, e nós sabemos o quão as sombras são o grande player nestes filmes mais antigos de terror e principalmente no cinema italiano, porque com a abundância de luz que eles têm, jogar com as sombras é inevitável para eles. Fazem, acho eu, o melhor que eu já vi a nível. Estamos a falar de um cinema regional, de alguma área ou país. Portanto, acho que sim, acho que são 3 histórias que valem muito a pena. Acho que cada uma no seu aspecto diferente. Drop of Water acho que é aquele que nós menos podemos analisar sem estragar a visualização às pessoas. Vejam e deixem nos comentários até o que acharam. E depois o telefone eu acho que é aquele que as pessoas vão se calhar relacionar mais com, como tu falaste bem, a questão de ser uma história real e depois, de facto, o mais parecido com o terror moderno, digamos assim. Only on the 7th night of the 7th full moon can the living see the lifeless undead. I am hungry. Então, Mário Bava criou aqui uma estética que virou referência para o terror europeu, mas também para outros filmes de terror e não terror. E não terror, sim. Mas acho que o foco, especialmente do cinema italiano nesta altura, é sim. E temos isso depois mais poucos anos mais tarde, com o Dario Argento. Sim. Eu é que levou aquilo aos esteroides, de certa forma. E depois temos o estilo de antologia que veio mais tarde. Depois tivemos o Creepshow, ou o mais recente, o Black Mirror, que também criou assim um estilo de um episódio, uma história. O próprio Twilight Zone também bebia muito desse tipo de coisa. Sim. Mas é mais antigo do que este filme, se não me falha a memória. Sim, mas não era tão macabro. Não, era mais surreal. O Twilight Zone acho que começou nos anos 70. Ok, eu tinha ideia que era 50. Ok, por isso é que eu achava que era mais antigo. Okay. E mas por pouco. Sim. Mas se calhar não tinha passado para a Europa. Não, de certeza. Na América. De certeza que não. O Mário Bava tinha recursos para saber. Sim. Nós é que não. A plebes. Sim, e depois, pronto, acho que como este também meio que veio estar aqui, claro que depois de vermos o filme não podíamos não falar, porque realmente acho que é uma obra incrível, mas este filme acabou por dar nome àquela que muito bem pode ter considerado a maior banda de heavy metal, ou pelo menos a procriadora do estilo, porque inicialmente eles tinham o nome de Earth. O som também era diferente, não era aquilo que nós hoje conhecemos como Black Sabbath, a sonoridade da banda. Era uma banda de blues. Exatamente. Portanto, que também era mais comum na altura, principalmente em Birmingham e no Reino Unido em geral. Portanto, de facto, era uma banda diferente. Só que, curiosamente, porque o universo tem destas coisas giras, perto de onde a banda ensaiava, estava no cinema um pequeno filme, chamado Black Sabbath, de Mário Bava. É o que estamos a falar. Exatamente, uma coincidência. Estávamos nós a fazer este episódio e tu dizes assim, sabias? Eu conheço este título de algum. Tu és tão erudito. Quem é a banda que tu lembras? É o filme de 73.
Eu sou do contra. Exato. Eu imaginei. As pessoas também já sabem. E nesse momento, a própria banda comentou entre eles, refletiram de certa forma que é: uau, há mesmo pessoas que pagam para ser assustadas. E eu senti-me meio atacado quando eu isto. Sim, pago. Mas, de facto, curiosamente, porque a banda também estava no caminho de um som mais sombrio, de um som mais pesado, aquele que nós realmente conhecemos hoje, foi engraçado terem esse filme tão perto, acabaram por ir vê-lo, ficaram de tal forma impressionados, porque eles têm uma história muito caricata com filmes de terror, só que eu não sei muito bem a cronologia, não sei se foi antes ou depois, vai a ter o seu nome, acho que foi depois. Não, foi depois definitivamente, porque o filme é muito posterior. Mas depois de verem o Black Sabbath acabaram por mudar o nome da banda para Black Sabbath e fez história. Mas a curiosidade é que eles, anos mais tarde, foram ver o Exorcista, que é de 73 exatamente, e ficaram todos traumatizados. Aliás, há vários vídeos que vocês podem encontrar na internet que é mesmo o filme que traumatizou o Black Sabbath, que é aquele título que está logo clickbait fácil. Ia ser verdade essa história, eu não consigo encontrar todas as fontes, acho fascinante, porque depois foram ver outro filme qualquer mais calmo, só para... Imagina. Sim, mas o Exorcista também não foi só os Black Sabbath, muita gente. Mas é os Black Sabbath. Tu não assumes. São pessoas normais. Eu acho que é mais hoje que juntas o heavy metal ao terror. Sim. Mas na altura, né, ainda por cima eles eram uma banda de blues, foram ao terror porque o Tony Iommi perdeu os dedos. Por isso é que tiveram aquele som mais sombrio. Por isso o terror não estava com eles. Sim, acho que todas estas coincidências, digamos assim, o dedo do Iommi, o filme estar ali, a mudança de som, também por causa do dedo do Iommi, outros dedos, é um ou dois dedos que acho que foram. Ele rasou estes dois dedos. Sim. Exatamente, são estes. Não interpretem mal, mas esta imagem agora vai ficar para a eternidade. É engraçado como é destino. Sim. O Black Sabbath é literalmente destino. Cada vez mais tu procuras curiosidades sobre o início deles. É surreal mesmo. E depois como é que o filme que o Mário Bava é um gajo de nome, já faleceu, rest in peace. Certo. Mas, e é uma família, um vasto legado é o pai dele, que era o Eugênio Bava, depois tens o Mário Bava e agora o filho Lamberto Bava. Portanto, de facto, todos eles cinematógrafos e diretores de terror. E o ex-Black Sabbath associa já à banda e não ao filme. Sim. É o cover que ficou melhor que o original, de certa forma. Eu consigo perceber, porque de um lado temos o cinema de terror italiano dos anos 60, que é toda uma frase, e do outro lado tens a maior banda de heavy metal e na voz de uma das maiores figuras do heavy metal. Sim. O Ozzy Osbourne. Até o próprio... eu adoro Black Sabbath e mesmo outros projetos de Ozzy Osbourne, eu vou muito mais para os projetos iniciais do Black Sabbath, mas há que dizer que para o público geral, até o Ozzy se transcendeu aos Black Sabbath. Sim. Portanto, meio que isto foi uma escadinha para todos. Sim, porque ele foi despedido pela vida louca, como diz o Ricky Martin. Imagina o quão louco tu tens de ser se expulso dos Black Sabbath por causa disso. E criar uma carreira a solo e teres mais sucesso nos charts que a banda. É caso para dizer que eu cresci no Ronaldo do heavy metal, ou da música, ou do rock and roll. Ele usava sempre a expressão rock and roll, por acaso é engraçado. Eu acho que o Iommi é muito mais visto a falar sobre heavy metal e faz Black Sabbath, e o Ozzy gosta muito mais da expressão rock and roll. Nota-se que ele tinha a vida para lá da música, percebes? Ou seja, ele vivia muito mais com... Ele vivia rockstar. Mas o estilo que o fez e que o tornou tão conhecido foi do heavy metal. Sim, mas depois também associas àquela história do morcego, é tudo muito metal. Exato. Qual é a linha que separa o rock do metal? É um morcego. Sim. Mas o Ozzy deixa mesmo o marco dele na música. Acho que não precisas ser fã de heavy metal ou do metal mais atual para não conhecer acho que toda a gente ficou a conhecer por Ozzy meio que sem perder a cabeça como o Kanye perdeu. Ele tornou-se o Kanye West, diversificou de certa forma, ou seja, ele trouxe uma figura de música, depois tornou-se uma figura de reality shows com aquele programa com a família dele, depois ainda se torna vai fazendo features com artistas mais novos, tens features com o Post Malone, por exemplo, entre outros,
Ou seja, o Ozzy depois também surgiu no último álbum dele de estúdio, se me falha a memória, aquela música Hellraiser com o Lemmy dos Motorhead, ou seja, depois foi buscar os clássicos, ou seja, transcendeu gerações e estilos e áreas de música, de TV e por aí fora. E o Youngblood? Depois eu conheci o Youngblood, infelizmente, só com esta história toda. Porque vi os vídeos dele a entregar a cruz que mandou fazer para o Ozzy. Gostei muito, apesar de eu não conhecer os projetos dele, não estava familiar com o músico, digamos assim. Gostei, eu acho que foi a Changes que ele tocou em Birmingham, no Villa Park, estádio do Aston Villa, já que estamos a apresentar futebol. Mas de facto gostei da performance dele, nota-se que foi sentida, mas eu não conhecia, tenho que pesquisar mais o trabalho dele. Só o conhecia por ele fez um feat com os Bring Me The Horizon. Ok. Acho que tentei ouvir outras coisas dele, mas aquilo não me entrou inicialmente. Não é tanto o teu estilo, se calhar. Mas ao ver a cena de entregar a cruz e depois uma entrevista que ele tem com os Osborne no podcast deles, neste podcast, percebi que o Youngblood estava mais no meio da família do que nós sabíamos. Sim. Mas era isso, era o amor com que o Ozzy estava na música e recebia novas pessoas. E eu acho que cada vez mais se vê as reações à morte dele. Porque o Ozzy sempre foi, eu acho que é um bocadinho inevitável dizer isto, uma figura controversa, no geral. Por uma razão ou por outra, era uma figura demasiado, às vezes, excêntrica e isso choca, muitas vezes. E ele desapareceu, meio que do mundo. Nós agora sabemos que ele teve cama muitos anos por causa do Parkinson, acho que foram 6 anos que ele referiu. Sim, fez uma cirurgia à coluna. Exatamente, ou seja, ele já estava meio que desaparecido. Ao longo dos últimos anos, mesmo antes do Parkinson, ele já não estava na ribalta de câmara como antes. Nem eu queria. Aliás, nesse podcast, porque depois foi a primeira vez que ele voltou a estar em palco. Mais uma geração para comer, parte dos podcasts. Portanto, até nisso eles foram presentes, digamos assim. Mas há uma parte muito gira em que acho que é a filha ou a mulher que pergunta qual foi a tua parte favorita do reality show dos Osborns, e ele, o fim. E eu consigo perceber isso, porque eu acho mesmo que foi aquela cena de vamos aproveitar que dá. Não me pareceu que ele fosse assim, eu não vi, mas não me parecia dos clipes que eu conheço, que ele estivesse super confortável com aquela vida real que tinha. Sim, ele estava a viver a vida dele, estava a ser ele. Só que depois aparecia uma câmara. Sim. E eu acho que dá para perceber, apesar de ele ter tido aquela vida toda de sexo, drogas e rock and roll, que dentro de casa, ou seja, porque na altura ele também já estava meio limpo. Sim. Dentro do que o Ozzy possa estar. Ou seja, no meio da família é família, não é para estar um gajo. Nota-se que era, ou seja, lá está, era uma figura que não passava para o público, percebes? E ele estando desaparecido e tudo, é quando ele falece e tu vês toda a gente que surgiu e a nível de comentário, a nível de praise, havia malta que ele tinha meio que bife, que eu nem descobri por causa disto, que veio dar um praise, que eram outras bandas mais obscuras da altura, porque depois havia sempre aquelas batalhas mais... Quem é que realmente começou o heavy metal, percebes? Pronto, e há sempre figuras que ficam mais salty, mesmo essas vieram dar um praise, ou seja, há um respeito, havia um nível de respeito, e depois das novas gerações havia um nível de mentoria, no caso do Youngblood, entre outros. Certamente que ele, porque eu acredito que se tu és da área, se fosse mais específico ao metal ou ao rock and roll, se tu tiveres a oportunidade de alguém como a Ozzy te ouvir, olha, eu tenho estas dúvidas sobre esta vida, e ele vai ser, se tu conseguires perceber o que ele diz, ele vai ser o melhor conselho que vais ter. E ele parece, e vejo agora, é prova viva disso, é que ele estava sempre aberto para receber essas pessoas. E é mais uma nota positivíssima no lugar desta lenda do heavy metal. E houve uma coisa que eu não sabia, que era o quão eu gostava de Beatles. Eu não tinha essa noção. E foi no podcast, foi um vídeo curto do podcast, que foi o filho dele a perguntar porque é que ele gostava de... eu vi esse clipe. E ele diz, nós tínhamos acabado de passar a Segunda Guerra Mundial. O país estava na merda. E os Beatles traziam aquela a luz e sentido à vida.
por isso é que foram importantes. Sim. E foi uma coisa que eu nunca consegui perceber, que eu não sei, ouço uma música ou outra dos Beatles, mais numa de em termos musicais, se calhar não vou muito para a lírica ou aquela coisa bonitinha, estás a ver, mais técnica, é isso que eu quero dizer. Mas não tinha pensado dessa perspectiva. E em Portugal, nós tivemos os Beatles e havia fanáticos, eu tinha tido fanático dos Beatles, mas se calhar não faz tanto sentido. É isso. Porque aqui já, ok, não estávamos bem e se calhar não percebemos o que é que ele estava a dizer. Acho que é mais isso. Era só, tinha uma sonoridade fixe. Sim, nesse short em particular, ou nesse podcast em particular, ele tem a frase que eu acho que define os Beatles e o timing, ou o porquê do timing Que é o Beatles. Não, que é, foste dormir com a televisão preto e branco e quando acordas tens televisão a cores. Acho que foi essa a revolução que os Beatles trouxeram. E o Ozzy porque, aliás, esse podcast, ou esse segmento no podcast começa porque a Sharon diz mesmo, o vosso pai tem uma frase perfeita para pegar isso. E eu quando ouço a frase, eu assim, imagino, claro, não tenho a realidade, não estava para vir na altura, ainda por cima os Beatles começam no final da década de 50, se não vai dar memória. Portanto, é mesmo muito antigo. E acredito mesmo que seja essa percepção que as pessoas tinham, ainda por cima, removidos que há 15, 20 anos da Segunda Guerra Mundial. Acredito que o impacto tenha sido esse. Deu para perceber que o impacto foi mundial quando eles foram aos Estados Unidos, pela primeira vez. Aqui os vídeos são surreais, dos fãs e das fãs, é absurdo, mesmo estádios e estádios de futebol, ou do desporto que se praticaria na altura nos Estados Unidos. É fenomenal, sim. Em Portugal não sei se temos bem essa relação, mas também sei que foram de longe a banda, principalmente pré-25 de Abril, que marcou mais gerações. Sim. Que foi mais revolucionária musicalmente, principalmente quando chegas ali ao Dr. Pepper, o álbum mais psicodélico que eles têm, porque foi pós-Woodstock, ou seja, pós eles experimentarem coisas que não era muito comum em bandas do género, ou melhor, era, mas não é publicitado. Sim, e os Beatles bem quebraram um ciclo, que é, não, eu não vou mentir, Yeah. eu vi um submarino amarelo. Sim. E de facto, acho que mas pronto, isto é o resultado de deixares o baterista, o Ringo Starr, escrever a música. Acho que ainda está vivo. O Ringo Starr? Sim. Aí foi induzido ao Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame, ano passado. Ou antes, um bocadinho. Assim, não estou a criticar, eu acho que acredita. Não, eu sei. Muito bom a nível de bateria, por acaso eu vi recentemente, também não nos via muito, mas lembrei-me recentemente de um vídeo de vários bateristas, incluindo o Dave Grohl, Jack White e outros, a falar sobre um movimento específico que o Ringo Starr começou a fazer, que meio que revolucionou, porque eles dizem mesmo, e nada contra, porque eu até vou lembrar-me agora de um artista que beneficia do mesmo talento, que é muito simples, mas ninguém sempre disso. E aquilo é um swipe que ele faz, é uma cena sentida, eu não vou saber explicar, mas é muito simples, mas era exatamente o que a banda precisava. E eu posso dar um exemplo, e as pessoas não precisam ficar ofendidas, porque acho que isto é um elogio, mas muita gente idolatra pessoas como o Kurt Cobain. Mas o Kurt Cobain era fenomenal, o simples que ele conseguia fazer as coisas serem fantásticas. Sim. Porque quem já aprendeu a tocar guitarra sabe que 10 das primeiras 15 músicas são de Nirvana. Portanto, acho que não é um ataque de todo, nem é não digo isto de forma pejorativa, mas de facto o Ringo Starr revolucionou meio que nesse aspecto. A nível de escrita, o baterista já tem esse estereótipo. O Ringo Starr não veio ajudar. Só para acabar numa nota boa e relembrando o Ozzy, que é um momento que eu gostei de ver, que foi o Paul McCartney que estava a dar uma entrevista qualquer e o Ozzy, chegaste a ver isso? Não, acho que não. O Ozzy entrou, acho que antes da entrevista começar, e espera um fã a conhecer o ídolo, percebes? Sabe, tens o Paul McCartney que a vestir cores e o Ozzy com o todo preto. Mas aquela era isso, era um fã e era amor que ele foi ter com o Paul McCartney. Sim. E achei esse momento mesmo incrível. Sim, para quem não sabe, uma última curiosidade, a razão pela qual o Ozzy foi músico foi uma música dos Beatles. Porque o Ozzy tinha 14 anos quando eles lançaram a música She Loves Me, que hoje em dia meio que já se esqueceu porque são muitos clássicos,
mas foi um dos primeiros grandes hits dos Beatles, isto ainda na década de 50. E então ele disse que ouviu aquela música vezes e vezes 50. E ele diz que foi naquele momento que ele percebeu que quer seguir música. E é por isso que tivemos Black Sabbath. Entre outras coincidências cósmicas. Mas eu imagino que essa cena seja fantástica. Está todo de preto. Posso ter um autógrafo ou uma cena assim de género? Bloody hell. Hello, darling. How you doing? Oh, yeah, all right, lovely. Yeah. Come on, let's have a quick picking. Come on. Yeah, come on. Se és fã de rock clássico, cinema europeu e heavy metal, Black Sabbath 1963 é obrigatório. Um marco no género e um elo direto para o cinema e o som mais pesado da história. Se gostas deste tipo de conteúdo, que cruza música, cinema e cultura pop com profundidade, é só deixares o like, ativa as notificações, sininho. Segue-nos também no Instagram e TikTok. Temos também Spotify e Apple Podcasts. Se gostares de ver ou de ouvir estas vozes sedutoras todas as semanas, teremos novo vídeo, novo filme, relembrar outro filme, ou então simplesmente curiosidades deste mundo de arte. E já sabem, long live Ozzy Osbourne.